Olá, amigos. Eu sou Marcos Amarante, oncologista clínico. Hoje a gente vai conversar sobre um tema muito importante para quem lida com doentes oncológicos, especialmente nas fases mais avançadas da doença, que é a caquexia no paciente oncológico. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa definir o que é caquexia. Essa palavra, ela deriva do grego kakos, que significa má, e hexis, condição. Então, se trata de uma síndrome multifatorial, em que a marca dessa síndrome é a perda contínua da massa muscular, que pode estar associada ou não à perda também da massa gordurosa. Ela costuma não ser completamente revertida pela terapia nutricional convencional, especialmente nas fases mais avançadas, e acaba levando a um comprometimento funcional e progressivo do organismo. Nesse diapositivo, a gente resume aqui os estágios da evolução natural da caquexia do câncer. A gente tem uma fase inicial que a gente chama de pré-caquexia. Nessa fase, o paciente tem uma perda de peso que ainda é inferior aos 5% e vai se manifestar principalmente com anorexia e algumas alterações metabólicas. Os critérios definidores de caquexia são uma perda de peso acima de 5% ou quando ele tem uma perda de peso de mais de 2%, mas com um índice de massa corpórea abaixo de 20 ou a presença de sarcopenia, a gente vai definir que o paciente já tem caquexia. Na fase da caquexia refratária, a gente vai ter graus variáveis de caquexia, catabolismo exacerbado. O paciente geralmente aqui já não responde à terapia oncológica e tem uma sobrevida bastante limitada. O manejo da caquexia vai depender muito desse estadiamento, em que fase da doença está. É preciso que, naqueles pacientes que foi identificada a caquexia, a gente avalie o grau da severidade, faça um interrogatório bem detalhado sobre como está a ingesta alimentar desse paciente, o grau de anorexia, seja feito um cálculo do impulso catabólico, análise da força muscular e o efeito funcional e psicossocial sobre a qualidade de vida do paciente. Então, aqui, o papel da nutricionista na equipe multidisciplinar e do psicólogo também são fundamentais. Então, o manejo vai, na fase da pré-caquexia, basicamente um monitoramento e algumas intervenções preventivas. Aqui, quando o paciente já tem critérios definidores de caquexia, é necessário um manejo multimodal e multiprofissional, de acordo com as características individuais do paciente. E já na fase refratária, o foco vai mais na paliação dos sintomas e no suporte psicossocial, tanto ao paciente quanto à família. Existem alguns tipos de tumores que têm uma maior associação à caquexia, não são todos os tumores que vão se manifestar com isso. A gente vê uma prevalência maior, principalmente em tumores gastrointestinais. Número 1 aqui, em primeiro lugar, câncer de pâncreas, tá? A gente costuma ver muito também pacientes com tumores de cabeça e pescoço, até pela própria dificuldade de deglutição, são pacientes que geralmente vão estar usando sonda, fazem radioterapia na região do pescoço, então vão ter uma dificuldade maior de ingesta alimentar. A gente vê também uma alta prevalência de caquexia em tumores como câncer, tumores coloretais e até em alguns cânceres hematológicos. No caso do câncer de pâncreas, a gente vê aqui por esse gráfico que a perda de peso pode chegar até a casa dos 15%. Bom, agora a gente vai discutir um pouquinho mais sobre a fisiopatologia da caquexia. A gente vê que existe uma conversa, um crosstalk entre o tumor e as células do estroma tumoral, que são aquelas células que circundam o tumor, que formam o microambiente tumoral. Existe um infiltrado inflamatório em estroma. Então, o tumor vai produzir diversas substâncias que vão ativar esse microambiente. A gente pode citar aqui as activinas, a proteína relacionada para paratormônio, TGF-beta, as adrenomedulinas. Tudo isso vai gerar uma resposta daquelas células imunitárias que vão produzir uma cascata de interleucinas pró-inflamatórias, como aqui o interleucina 1A, interleucina 1-beta, TNF-alfa, entre outras. E essas citocinas vão ter ações sistêmicas que vão gerar uma resposta inflamatória em todo o organismo do paciente.
A perda de músculo esquelético ela é um resultado direto da ação dessas citocinas, que vão estimular cascatas intracelulares dentro das células musculares, que vão, na sua via final, levar à degradação de proteínas e à autofagia. Um dos principais mecanismos que vão levar a essa degradação das proteínas musculares é o sistema de ubiquitina-proteasoma, né? As proteínas que vão ser degradadas, elas são adicionadas a essas tags de ubiquitina e elas vão ser destruídas por esse complexo aqui de ubiquitina-proteasoma. Um outro aspecto importante na fisiopatologia da caquexia é uma mudança no padrão do tecido adiposo do paciente, que a gente pode chamar aqui de escurecimento. Existem dois tipos de tecido adiposo. A maior parte do nosso tecido adiposo é composto de tecido adiposo branco, cuja principal função é o armazenamento de lipídios. Mas existe um tipo específico de tecido adiposo que é o chamado tecido adiposo marrom, né? Ele é mais prevalente, tem uma expressão maior, principalmente em recém-nascidos. Né? No adulto já tem pouco tecido adiposo marrom, mas a função principal desse tecido é a produção de calor, ou seja, a geração de energia para manter a nossa temperatura. Então, há uma maior proporção de tecido adiposo marrom nos pacientes que têm caquexia, que vai gerar essa produção de ATP, que vai ser, ao invés de utilizado para o armazenamento ou síntese, vias metabólicas de síntese, ele vai ser, de certa forma, desperdiçado aqui na forma de produção de calor. Esse outro diapositivo resume aqui algumas alterações metabólicas do ponto de vista bioquímico que estão associadas aqui à progressão tumoral, né? Então, a gente já mencionou a alteração no tecido adiposo, né? Vai haver uma diminuição do acúmulo de lipídios, então vai haver uma maior disponibilidade de glicerol. Esse glicerol vai ser metabolizado aqui no fígado e vai levar a alguns ciclos metabólicos que a gente pode chamar de fúteis, né? Como o ciclo de Cori, onde glicose vai ser degradada e vai ser transformada em lactato, que vai ser, por meio da gliconeogênese, convertida novamente em glicose. Então, é um ciclo repetitivo e que acaba gerando um aumento do dispêndio e do gasto de energia, né? A gente vê também aqui um aumento da produção de aminoácidos, de alanina, fruto da degradação das proteínas musculares. Essa alanina também vai ser utilizada pelo fígado, né? A glutamina também é outro aminoácido que vai ter sua concentração aumentada no sangue e acaba sendo utilizado aí pela própria célula tumoral, tanto para a síntese de proteína quanto para a produção de energia. Então, a gente vê que a caquexia vai muito além da perda de massa muscular, né? Isso é apenas a ponta do iceberg. É uma série de outras alterações sistêmicas em vários órgãos do corpo decorrentes desse estado inflamatório aí gerado pela interação entre o tumor e o sistema imune. Então, esse outro diapositivo aqui resume as principais alterações, né? Uma vez que há essa produção aumentada de caquexinas, de citocinas inflamatórias pelo tumor, vai haver alterações no trato gastrointestinal, com alteração da barreira do intestino, com translocação bacteriana, aumento da síntese de grelina, que é um hormônio que vai induzir a inibição do apetite com ação direta no sistema nervoso central. O sistema nervoso vai atuar também sobre o tecido adiposo, levando um aumento da lipólise no tecido adiposo branco e um aumento da termogênese no tecido adiposo marrom. E aqui a gente vê que no músculo existe um aumento da proteólise e um aumento do gasto energético aqui pelo fígado. Então, são diversas alterações em diversos órgãos do corpo, uma síndrome multifatorial. O tratamento da caquexia vai depender muito aí da fase da doença, né? Em termos de intervenções farmacológicas. A gente ainda bastante restrito aqui em termos de opções, né? Os estudos ainda são com baixo grau de evidência, mas a gente pode lançar mão aqui de estimulantes de apetite, progestágenos, corticoides, anabolizantes, cipreptadina, anti-inflamatórios. O papel da terapia nutricional aqui é fundamental,
com o aconselho nutricional pelo nutricionista, na equipe multidisciplinar. Alguns nutracêuticos, como o ômega 3, também têm demonstrado benefício. Eu trouxe aqui alguns dos principais estudos com algumas classes de drogas que têm sido estudadas para o tratamento farmacológico da caquexia. E eu deixo aqui o espaço aberto para as dúvidas. Vocês podem enviar as dúvidas aqui diretamente pelo nosso canal no YouTube. Eu peço a vocês que se inscrevam aqui no nosso canal. Não se esqueçam de dar o seu like, o seu joia. É isso aí que eu tinha para passar para vocês hoje no vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.